bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer a nossa passadeira, que é de combinação aqui do nosso tapete Paloma. E eu já estou mostrando aqui para você a minha etiqueta da M2 Personal Laser, essa etiqueta maravilhosa, que eu tô deixando o contato para vocês da M2 Personal Laser aqui na descrição do vídeo. Hoje, na videoaula, como eu disse para você, a gente vai fazer a nossa passadeira do tapete Paloma, a nossa passadeira para a gente concluir aqui o nosso jogo de tapetes. Toda feita no barbante número 6, aqui da Barbante Crochética, as cores que vocês escolheram, que foi o verde água e o verde jade. Está aqui todos os detalhes para vocês, ficou maravilhoso aqui esse bico de acabamento, gente. E a passadeira, ela ficou com um total de 1,40 m, temos aqui 1,40 m de comprimento por 50 centímetros aqui de largura. E eu já estou deixando também para vocês na descrição do vídeo o contato da Barbante Crochética, que tem materiais de ótima qualidade e também tem várias promoções todos os meses e promoção também todas as semanas. Então, você tem que entrar em contato para você aí ficar sabendo quais são as promoções que está rolando esse mês, que está rolando essa semana, e ainda ganhar um super brinde deixando lá o hashtag Pitula, que você conheceu os produtos da Barbante Crochética aqui através do meu canal. Nossa passadeira, ela ficou com o peso total de 700 gramas. Aqui temos o total de peso, 700 gramas. Então, esse modelinho não gasta muito material, gente, não gasta muito material. Além de ser muito bonito, super diferente e rápido de fazer. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse modelo assim, dessa forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E simbora para a videoaula. Para fazer a nossa passadeira, a gente vai precisar aqui da nossa base do tapete. Essa base eu fiz toda com barbante número 6, mas você também pode fazer com barbante número 8, sem problemas aqui. E na minha base, gente, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o total de 13 motivos. A aula dessa base está para você aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui no canal. A descrição é só você clicar aqui em cima do nome do tapete, tem a palavrinha mais, você clica nela que vai abrir toda a descrição das informações aqui de todo esse vídeo. E também lá no primeiro comentário, se você não conseguir encontrar aqui nessa parte, você entra na área de comentários aqui do canal, vai ter lá como se você fosse fazer um comentário, tem o meu comentário. E lá tá escrito a aula da base e também a aula do tapete, que a gente já tem aqui a aula do tapete aqui desse modelinho. E esse motivo aqui, a gente trabalhou nas partes aqui do comprimento, tem 2 carreiras de ponto alto. Por quê? Porque o nosso motivo é formado pela carreira de ponto alto e também a carreira inicial de ponto alto e a carreira final de ponto alto. E assim fica com 2 carreiras aqui entre os motivos. E como eu acabei de falar para você, a gente trabalhou o total de 13 motivos aqui. Na carreira inicial, a gente tem só uma carreira de pontos altos aqui, fechada, só uma carreira. E eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motivos. O total de 13 motivos aqui, que é o nosso quadrinho, que é bem fácil de fazer. A aula da base já está aqui para você, como eu já disse. E a carreira final tem apenas uma carreira de pontos altos, igual a gente fez lá no nosso tapete, ok? Então, vamos lá aqui para as próximas carreiras. Depois que você fizer aqui toda a base, se você quiser também pode fazer todo o tapete em uma cor única. Acho que eu não disse isso na aula do tapete, mas pode fazer todo em cor única. Aqui vou usar a barbante número 6 novamente, essa é a cor jade. A agulha
3,5. Dou 2 laçadas aqui no meu fio. A gente vai iniciar também, como a gente iniciou lá no tapete, ó, eu vou pular a primeira carreira, segunda carreira, vou fazer aqui na terceira carreira, ó, no comprimento da minha base. Então, eu puxo uma laçada, busco novamente, tiro duas, busco novamente, tiro duas. Agora, eu laço e vou trabalhar mais 2 pontos aqui, fazendo o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo aqui uma carreira lá, por uma carreira, e novamente vamos trabalhar bloquinho de 3 pontos altos até a gente chegar lá no canto. Chegando no canto, eu já volto com você. Então, vamos lá? Trabalhei em todo o comprimento aqui da passadeira e deu um total de 31 bloquinhos até o final aqui. 31 bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou dar a laçada e aqui dentro do intervalo, aqui entre o ponto alto, aqui o espaçozinho, a gente vai fazer um leque. O leque de 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo espaço lá, o espaçozinho entre o ponto alto aqui. Uma correntinha, vou pular aqui 2 pontos altos, 1, 2, aí vamos fazer o nosso bloquinho de 3 pontos altos, que é um ponto alto a cada ponto de base. Então, eu entro aqui, faço um ponto alto, próximo, um ponto alto, colocando um ponto alto em cada ponto de base. Faço uma correntinha, vou pular apenas um ponto. E, novamente, fazer 3 pontos altos. Ponto sobre ponto aqui, pegando lá a nossa correntinha aqui da base, 3 pontos altos. Aí, a gente fez 2 bloquinhos aqui. Faço uma correntinha, novamente, a gente fica aqui com os 2 últimos pontos altos. Vou entrar no espaço aqui entre lá as correntinhas e o ponto alto, dentro do espaço, vou fazer um leque aqui, que são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um espaço aqui da base e vou fazer aqui a repetição que a gente fez lá do outro lado, do mesmo jeito. 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um espaço e faço 3 pontos altos aqui também. E assim, a gente vai terminar toda a nossa carreira. Lá do outro lado, que é aqui do outro canto, a gente vai fazer a mesma repetição. O leque aqui no espaçozinho, a gente pula 2 pontos e faz os nossos 2 bloquinhos lá do outro lado, do mesmo jeito. Então, vamos lá completar essa primeira. Completei aqui todo o comprimento, exatamente um lado é igual ao outro, e também a repetição aqui do outro canto, que é a nossa outra curva, ela é exatamente igual aqui o outro lado, é exatamente igual. Então, tudo que eu ensino aqui nessa parte, é só a gente copiar para o outro lado, é a mesma repetição, mesma repetição. Então, aqui eu faço uma correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto alto do bloquinho, faço um ponto baixíssimo aqui, vou subir 3 correntes para a altura de ponto alto, e agora a gente vai começar a colocar 2 correntinhas de intervalo. Então, subi 5 correntinhas aqui nessa parte, subi 5 correntinhas. Agora, a gente vai começar a trabalhar em todos os intervalos aqui de correntinha, 3 pontos altos e 2 correntinhas de intervalo. Então, a gente vai lá, 3 pontos altos e 2 correntes de intervalo agora. E assim a gente vai fazer até chegar lá no canto. Sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo. Lá no leque do canto, eu volto com você.
trabalhei a repetição de bloquinho aqui, toda a base, até chegar aqui no canto. Chegando no canto, a gente vai fazer aqui dentro do espaço do canto 4 pontos. Então, aqui a gente vai fazer 4 pontos. E em todos os intervalos aqui do canto também. Então, a gente vai lá, 2 correntinhas, vamos para o próximo. Novamente, 4 pontos altos. Duas correntes. Próximo intervalo, novamente, 4 pontos altos. Duas correntes, próximo intervalo, 4 pontos altos. Duas correntes e aqui o espaço do leque. E aqui, novamente, 4 pontos altos. Duas correntes e agora eu volto a colocar 3 pontos altos aqui no comprimento. Então, eu entro no intervalo da correntinha e já coloco 3 pontos altos. Então, aqui, na nossa curva, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos aqui com 4 pontos altos, olha. Esse aqui do meio, eu coloquei só 3 pontos. Não faça como eu, viu, gente? O do meio aqui tinha só 3 pontos. São 4 pontos altos. São 5 blocos aqui com 4 pontos altos. E depois a gente volta a fazer 3 pontos altos em toda a carreira. E lá do outro lado, que é na nossa outra curva, a gente também vai fazer a mesma repetição. Os blocos aqui, os 5 blocos com 4 pontos altos e depois a gente volta a fazer 3 pontos altos. Duas correntes e fazendo 3 pontos altos. E vai ficar assim, como eu disse, a nossa curva. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos com 4 pontos altos, chegando no leque do outro lado, aqui na finalização da nossa carreira, no outro leque aqui do outro lado, você vai copiar exatamente essa mesma repetição aqui. Ou de leque a leque, o bloco de 5 pontos altos, ok? Então, vamos lá. Completando aqui, ó, toda a carreira do outro lado, como eu disse para você, a gente vem fazendo a sequência de 3 pontos altos, os bloquinhos. Aqui do outro lado, a gente faz a repetição do mesmo jeito que a gente fez lá no passo anterior. 5, né? 5 bloquinhos aqui de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no final, a gente coloca mais 2 pontos para poder fechar o bloquinho aqui, porque a gente subiu com 3 correntes e a gente vai fechar aqui na terceira correntinha, por isso que a gente deixa só 2 pontos altos aqui para poder completar o bloquinho de 3 pontos, assim, dessa forma. Agora, para a próxima carreira, a gente vai subir só 3 correntinhas, entra no espaço e coloca mais 2 pontos altos, porque aí já fica o nosso bloquinho de 3 pontos aqui no início. E assim, 2 correntinhas e vamos trabalhar a repetição aqui dos bloquinhos de 3 pontos altos até a gente chegar lá no canto, lá na repetição dos 4 pontos altos, lá no nosso canto lá, que é o primeiro bloquinho de 4 pontos, que é a sequência dos motivos da nossa curva. Então, vamos completar aqui, repetindo até chegar lá, e eu já volto com você. Completando a nossa terceira carreira aqui até o final, e aqui, quando faltar um bloquinho pra gente começar aqui a fazer na repetição do motivo de 4 pontos altos, aqui eu fiz, ó, 2 correntinhas, dou a laçada e vou fazer um ponto alto no último ponto desse bloquinho que está aqui do lado do meu leque. Da nossa carreira de
base. Então, faço um ponto alto sobre ele, faço 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui para o meu bloco de 4 pontos altos e nele eu começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, os 4 pontos altos, e nesse último ponto alto aqui, eu faço mais um ponto junto. Ou seja, agora ficamos com 5 pontos altos aqui na nossa terceira carreira. E assim faço 2 correntes e a gente vai repetir a mesma coisa aqui nos outros motivos de 4 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto, e aqui no último ponto eu faço 2 pontos juntos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto a gente faz 2 pontos altos nele. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos no último ponto, 2 correntes, e assim a gente vai fazendo pelos 5 motivos aqui de 4 pontos altos, a gente vai repetindo ponto sobre ponto, e no último ponto, colocando 2 pontos altos nele. 2 correntes, vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto, a gente coloca 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui, faço 2 correntes. E assim, ó, a gente ficou com os nossos 5 motivos aqui de 4 pontos altos. Agora, nessa terceira carreira, eles têm 5 pontos altos, cada um deles. Agora, eu faço 2 correntes, venho aqui sobre o ponto alto, faço um ponto alto, 2 correntes, laço, e vou fazer a repetição de 3 pontos altos aqui, até chegar lá na outra curva, e a gente começar novamente a fazer a repetição da nossa curva. Lá nos 4 pontos altos, a gente vai colocar 5 pontos altos, colocando um aumento no último ponto, lá dos 4 pontos, ok? Exatamente dessa mesma forma que a gente acabou de fazer aqui, a gente vai fazer lá na outra curva, aqui pra gente finalizar a nossa carreira. É a mesma repetição. Então, vamos lá? E assim, finalizando aqui a nossa terceira carreira, ó, gente, de um ponto ao outro aqui na nossa passadeira, a gente tem só bloquinho aqui, por isso que eu não tô nem, quer dizer, ensinando muito essa parte, porque você sabe que é só os bloquinhos mesmo de 3 pontos altos. Agora, a gente vai para a nossa quarta carreira. Aqui do outro lado, fiz a mesma repetição, um ponto alto sobre o ponto do bloquinho, e aqui os meus 5 pontos altos sobre os nossos 4 aqui da base, o nosso bloquinho, os 4 pontos aqui da base. São um total de 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora, vamos lá para a nossa quarta carreira. Então, vou entrar aqui na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, vou subir com 5 correntinhas, não vou ter que caminhar, a gente vai caminhar aqui, porque senão vai ficar feio o fechamento da próxima carreira. Então, vamos caminhar com ponto baixíssimo por esses 2 pontos aqui. Caminhei com ponto baixíssimo por os 2 pontos, agora eu vou entrar aqui no intervalo da correntinha, e aqui sim eu subo 3 correntinhas, e vamos fazer mais 2 pontos altos, 2 correntes, e vamos trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar lá do outro lado. Então, vamos lá, trabalhar os bloquinhos aqui de 3 pontos altos na nossa quarta carreira, até a gente chegar aqui no nosso ponto alto, que está sozinho nesta parte da curva, ok? Então, vamos lá. Completando aqui a nossa quarta carreira, aqui no ponto alto que está sozinho, a gente vai fazer as 2 correntinhas, 2 pontos altos, abraçando aqui o intervalo da correntinha, e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, confeccionando aqui
o nosso bloquinho. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, também colocando o aumento no último ponto aqui do nosso motivo. Último ponto alto, coloco 2 pontos altos nele. Agora, 2 correntinhas. E todos esses motivos aqui que a gente tá fazendo, ponto alto sobre ponto alto, vão ficar com um total de 6 pontos altos aqui em todos os motivos. Então, a gente só vai trabalhar ponto sobre ponto e 2 pontos no último ponto aqui do nosso motivo. Assim, dessa forma, a gente vai repetir em todos. Aqui no ponto alto que está sozinho, a gente também vai fazer a mesma repetição que está aqui do outro lado, ou seja, ponto sobre ponto no ponto alto sozinho e 2 pontos altos aqui no intervalo da correntinha. E o restante da carreira, bloquinho aqui em todos os intervalos. Para finalizar do outro lado, é a mesma repetição. Aqui no intervalo da corrente, 2 pontos altos, ponto sobre ponto no ponto alto que está sozinho, e a gente vai trabalhar aqui os 6 pontos altos, fazendo 2 pontos no último ponto aqui do nosso motivo de 5 blocos aqui, que tem uns 5 motivos de pontos altos, ok? Então, vamos lá completar essa quarta carreira e eu já volto com você. Finalizando aqui a nossa quarta carreira, totalmente igual ao outro lado, aqui na nossa outra curva, os nossos 6 pontos altos, bloquinho aqui, que é o ponto sobre o ponto alto que está sozinho, e os 2 pontos altos no intervalo da correntinha. 2 correntinhas, e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E vamos lá para a nossa quinta carreira. Então, eu subo com 3 correntinhas para a altura do ponto alto e 2 correntinhas de intervalo. O total de 5 correntinhas aqui na quinta carreira. E a gente vai trabalhar novamente bloquinho aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas até a gente chegar lá na nossa curva novamente, ou seja, só a repetição de bloquinhos mesmo, bem fácil, bem simples, 3 pontos altos e 2 correntinhas até a gente chegar lá na nossa curva. E eu já te mostro tudo bem certinho. Completando a carreira aqui até chegar na nossa curva, aqui apenas bloquinho, e aqui a gente faz 2 correntinhas e o ponto alto aqui no último ponto do nosso bloquinho, do último bloquinho também, que temos aqui no final. Chegando ao motivo, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aqui no último ponto, a gente vai trabalhar 2 pontos. Ou seja, agora nessa quinta carreira, a gente vai ficar com 7 pontos altos aqui em todos os nossos motivos da curva. Bem fácil e bem simples, só trabalhar ponto alto aqui sobre ponto alto, apenas ponto sobre ponto. E aqui no final, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, a outra curva também é da mesma forma. E eu espero você no final dessa carreira aqui. Vamos lá completar a nossa quinta carreira, sempre ponto sobre ponto até o final. E aqui do outro lado, fazer a mesma repetição. Completei aqui toda a minha carreira, como eu disse para você. Aqui agora, em cada um desses motivos, nosso ponto alto ficou sozinho aqui nessa parte. Em cada um dos 5 motivos aqui da curva, temos o total de 7 pontos altos aqui. E para finalizar a carreira, eu coloquei apenas 2 pontos altos aqui. E agora, eu vou fechar lá na terceira correntinha. Fecho aqui. E agora, eu vou cortar o fio dessa cor, mas se você quiser, estiver fazendo seu tapete todo em uma cor só, é só continuar a carreira aqui nesse lugar. Então, eu vou cortar para eu trocar de cor. Vou pegar outra cor aqui, peguei outra cor, é o verde água, aqui número 6, e de bloquinho, gente, desse bloquinho até
o último bloquinho aqui da nossa parte reta, temos o total de 31 bloquinhos. Temos aqui 31 bloquinhos desse aqui até o final, 31 bloquinhos e 7 pontos altos nos 5 motivos aqui. Então, vamos lá? Eu vou colocar o meu fio aonde eu cortei aqui, para as pessoas que quiserem fazer todo de uma cor só, não ficar aí complicado. Então, vou dar 2 laçadas no meu fio e vou aqui aonde eu finalizei mesmo, aonde eu cortei a cor anterior, aqui mesmo, eu vou, ó, puxar uma laçadinha, puxo uma laçada novamente, solto 2, puxo novamente e solto 2. Aí, ficou o meu primeiro ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma carreira somente de pontos altos. Então, no espaço da correntinha, coloco 2 pontos altos. E aqui nos ponto alto sob ponto alto. E assim, a gente vai fazer toda a carreira. Ponto alto sobre ponto alto, e intervalo da correntinha, a gente vai colocar 2 pontos altos, ok? Então, vamos lá até o final. Completei aqui toda a carreira com contorno de pontos altos, como eu disse para você, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos aqui em todos os intervalos de correntinha, 2 pontos altos. Inclusive, aqui é onde a gente tem o nosso ponto alto que está sozinho, a gente faz 2 pontos altos no intervalo da correntinha, ponto, ponto, ponto sobre ponto, 2 pontos altos aqui no intervalo. E aqui nos nossos motivos da curva, também a gente coloca 2 pontos altos no intervalo da correntinha. E os aumentos aqui que temos nos nossos 5 motivos da nossa curva, a gente também vai fazer todos os aumentos. Que aqui a gente continuou colocando 2 pontos altos sob o ponto alto aqui, o último ponto alto de cada um dos 5 motivos da nossa curva. E assim, finalizando toda a carreira, vamos lá para a nossa próxima carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo, aqui, no nosso ponto alto falso. Vou subir 3 correntinhas mesmo, vou trabalhar mais 4 pontos aqui, para o total de 5 pontos altos. 5 pontos altos contando com as 3 correntinhas, porque as 3 correntinhas fazem parte aqui do nosso motivo. Aí, eu faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço a sequência de 5 pontos altos. Ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou fazer a sequência de 5 pontos altos. E assim, a gente continua a repetição aqui de todo o comprimento até chegar aqui no primeiro motivo da curva. Aqui, nesse lugar, é o único lugar onde eu vou pular apenas um ponto de base. Então, aqui, eu pulo um ponto de base dos 2 lados. Aqui, dos 2 lados, ó, o outro lado também pulei um ponto de base apenas. Nos demais, a gente pula 2 pontos de intervalo. A gente salta aqui 2 pontos de intervalo. Em toda a carreira, 2 pontos de intervalo, no comprimento todinho, e apenas aqui, como lá do outro lado, no motivo, aonde fica aqui o nosso primeiro motivo da curva, a gente pula apenas um ponto de base deste lado e também deste lado, ou seja, na mesma posição do outro lado, também apenas um ponto de base deste lado e na outra curva. Nos demais motivos aqui,
todos os motivos, a gente pulou 2 pontos no restante de toda a carreira. Em toda a nossa carreira, a gente ficou com um total de 43 motivos em toda a carreira, 43 motivos aqui de 5 pontos altos. E agora eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, novamente, ponto alto sobre ponto alto, os 5 pontos aqui do motivo, contando com as 3 correntinhas. Agora, eu faço 3 correntes nesta parte, são 3 correntes, e um ponto baixo aqui sobre o ponto alto que está sozinho entre os motivos. Novamente, 3 correntinhas, vamos trabalhar ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. E vamos colocar as 3 correntinhas e ponto baixo sobre o ponto alto que está sozinho. 3 correntinhas novamente, laço e começo a repetição dos 5 pontos altos aqui novamente. E essa é a repetição até o final da carreira. Então, vamos lá? Completar toda essa carreira e eu já volto. Completei aqui todo o comprimento da nossa carreira, todo o contorno até o final. Agora, para a próxima carreira, vamos fazer as seguintes marcações. Aqui, antes de eu finalizar, eu coloquei aqui o meu marcador na posição de alinhamento aqui da curva. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos e vou colocar o meu marcador. Agora, aqui do outro lado, eu vou contar 15 intervalos. Depois de 15 espaços aqui, eu vou colocar o marcador. Aqui no último, ó, contei até essa parte, 15 intervalos. E aí, aqui, que é o alinhamento da curva, novamente, eu vou contar 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços. E aqui até o final vai dar o total de 15 até chegar no nosso marcador aqui, lá no início da nossa carreira. Dá o total de 15 espaços. Por que eu coloquei esses marcadores? Porque aqui nas nossas curvas, a gente vai colocar 3 correntinhas de intervalo ou 4 correntinhas de intervalo, dependendo do tamanho da sua correntinha, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima carreira, que assim você vai entender melhor aqui a nossa próxima carreira. Então, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntinhas, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, trabalhando ponto sobre ponto. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou colocar aqui ponto alto sobre ponto alto. Fiz apenas 2 correntinhas. Em toda a extensão do comprimento aqui nos 15 intervalos, a gente sempre vai colocar 2 correntinhas de intervalo e ponto alto sobre ponto alto. Nesses 15 motivos aqui do comprimento, ponto alto sobre ponto alto e 2 correntinhas aqui de intervalo. E assim até o final. Agora, nos intervalos das nossas curvas, a gente vai colocar 3 ou 4 correntinhas, ok? Então, vamos lá, que assim que eu terminar aqui, eu te mostro novamente. Completando aqui a sequência, te mostrando todos os detalhes aqui, como que funcionou a nossa curva, no meu aqui eu tive que colocar 4 correntinhas para ter aqui um caimento melhor. 3 correntinhas parece que tava meio que se fechando. Aí, eu coloquei 4 correntinhas nessas 6 sequências aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse lado e também lá do outro lado. Coloquei aqui as minhas sequências com 4 correntinhas, 6 sequências. Depois, a gente fez 2 correntes em todo o comprimento. Agora, a gente vai para a nossa próxima carreira, que é uma carreira de pontos altos fechada aqui. É uma carreira de contorno apenas de pontos altos. Então, a gente vai fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes e agora eu vou trabalhar aqui
ponto sobre ponto. E aonde a gente tem os pontos altos, é ponto alto sobre ponto alto. Aonde a gente tem o intervalo da correntinha, a gente vai colocar aqui, tem duas correntinhas, então eu vou colocar 2 pontos altos. E aqui, trabalhar ponto alto sobre ponto alto no ponto que está aqui de divisão entre os motivos. E assim, a gente vai fazendo ponto sobre ponto, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo da correntinha, a gente vai colocar dois pontos altos no intervalo das duas correntinhas. E na nossa curva, onde eu coloquei 4 correntinhas, eu vou colocar 4 pontos altos. A gente vai fazer 4 pontos altos, ok? Então, vamos lá. Completei toda a carreira, como eu disse para você, aqui nos intervalos das 4 correntinhas, eu coloquei 4 pontos altos em todos os intervalos aqui, dos dois lados das nossas duas curvas. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha, e vou cortar o meu fio. Mas como eu já disse para você, você pode continuar com a mesma cor, caso quiser fazer aqui o modelo em uma cor única, aí pode deixar na mesma cor. Vou pegar aqui o meu fio verde jade, número 6, 2 laçadas na agulha. Vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu cortei o meu fio, para não atrapalhar quem quer fazer aí em uma cor única. Busco uma laçada, tiro 2, busco uma laçada, tiro 2, fazendo assim o meu primeiro ponto alto falso aqui. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Faço 2 correntes, vou pular 2 pontos de base e vou fazer mais uma vez o bloquinho de 3 pontos altos. E essa é a nossa sequência até o final. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e faz 3 pontos altos. E é assim até o final. Vamos lá. Completando aqui toda a repetição de bloquinhos aqui até o final, 3 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo e pulando 2 pontos aqui. No final, eu pulei apenas um ponto para fechar aqui a nossa carreira. Também vai ficar sobrando apenas um ponto, ou seja, aqui, só aqui no final que a gente fez essa adaptação para poder fechar certinho a carreira. E no total aqui de toda a carreira, a gente tem 96 bloquinhos de 3 pontos altos, o total de 96. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, aqui ponto alto sobre ponto alto em todos os pontos. No intervalo de correntinha, a gente vai fazer também 2 pontos altos no intervalo da correntinha. E trabalhando ponto sobre ponto em todos os pontos aqui dos bloquinhos. E em todos os espaços de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E assim, vamos lá. Completei aqui toda a carreira, colocando ponto sobre ponto e 2 pontos altos no intervalo aqui de todos os espaços de 2 correntinhas de todo o comprimento, de toda a nossa carreira. Então, vamos lá para a próxima carreira aqui. Vou fechar com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, vou subir 3 correntes, vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, até a gente completar o total de 5 pontos, contando com as 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, total de 5 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo aqui 2 pontos, e faço 5 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos e faço aqui 5 pontos altos.
E a nossa repetição é desta forma aqui, até a gente chegar no alinhamento aqui da nossa curva. Quando eu chegar aqui no alinhamento da curva, eu já te mostro tudo bem certinho. É aqui no alinhamento do nosso primeiro motivo aqui, que é de contorno da nossa curva. Então, quando chegar aqui nessa parte, eu já te mostro. E assim, completei a repetição aqui com total de 15 motivos pulando 2 pontos baixos. Então, contei assim, dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 motivos aqui de intervalo de correntinha. 15 motivos de intervalo de correntinha. E aqui na nossa parte oval, onde a gente já vai iniciar a fazer aqui a nossa curva, depois de 15 motivos pulando 2 pontos, a gente vai começar a pular um ponto só. Então, faço as 3 correntinhas, pulo um ponto, 3 correntinhas e pulo um ponto. Porque agora estamos na nossa parte circular. E na parte reta, a gente vai pular 2 pontos. E vamos continuar com a mesma sequência. A única diferença é pulando aqui 2 pontos, ou um ponto apenas, para a gente fazer a nossa curva mais certo. Então, a gente faz, ó, 3 correntinhas, pula um ponto e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto e faz aqui os 5 pontos altos. E a gente vai fazer aqui o total de 10 motivos pulando um ponto. E depois a gente volta a fazer a nossa sequência aqui de novo. Quando eu for terminar a minha repetição, eu vou te mostrar tudo bem certinho, a contagem exata de toda a minha carreira e de todos os motivos, ok? E assim, aqui na curva, como eu disse para você, a gente iniciou com 15 motivos, pulando aqui 2 pontos, depois eu fiz 10 motivos pulando apenas um ponto, 10 motivos pulando apenas um ponto aqui em toda a nossa curva, ó, fica bem certinho mesmo, bem alinhada. 10 motivos pulando apenas um ponto, e depois a gente começou novamente a repetição pulando 2 motivos, depois de fazer aqui 10 pulando um ponto só. E aí, fiz aqui o total de 16 motivos. Desse lado aqui, 16. A gente iniciou com 15 motivos pulando 2 pontos, mas no final a gente vai completar o outro que eu já vou mostrar para você. E aí, desse lado, são 16 motivos pulando 2 pontos, 16 motivos pulando 2 pontos. Quando completar aqui 16 motivos, a gente já começa a pular um ponto de base. E assim a gente vai fazer o total de 10 motivos pulando apenas um ponto. E aqui no último motivo, a gente vai ficar com 2 espaços de cada lado. O nosso motivo pulando 2 pontos, para completar os 16 daqui desse lado também. Então, na parte reta, foi o total de 16 motivos, pulando 2 pontos na parte reta, e dos dois lados aqui nas curvas, é o total de 10 motivos, pulando apenas um ponto, ok? Agora, é só fechar aqui e vamos continuar a repetição do bico. A repetição do bico de acabamento aqui, ela é exatamente igual a gente fez lá no tapete. Então, aqui, como é exatamente a gente fez no tapete de porta, eu vou colocar para você a repetição do bico de acabamento do tapete de porta, porque é exatamente igual. Para quem ainda não fez e está fazendo primeiro a passadeira, aí eu vou colocar aqui para você também. Mas se você já fez o tapete, é só continuar aqui a repetição igual você fez lá no tapete. Eu volto com todo o acabamento pronto para você analisar todos os detalhes, ok? Então, fiz 3 correntinhas aqui e faço o ponto baixíssimo, ó, pulando 2 de cada lado aqui no final. Agora, eu faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Eu fiz uma correntinha e no mesmo lugar vou trabalhar um ponto baixo. Agora, eu trabalho aqui ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um desses pontos altos aqui, um ponto baixo.
Agora, aqui, eu vou colocar 5 correntinhas. 5 correntinhas ou 6 correntinhas, depende aí do tamanho do seu ponto. Vamos pôr 6 correntinhas nesta parte. Venho aqui e faço o ponto baixo. Ponto sobre ponto aqui nos nossos pontos altos, dos 5 pontos altos, o total de 5 pontos baixos também. Agora, novamente, vou trabalhar 6 correntinhas. 6 correntinhas, venho e faço ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto alto. Fazendo aqui as nossas argolas de base. E a gente vai trabalhar essas argolas por toda a carreira. Se você sentir necessidade, na nossa parte aqui circular, que isso também depende do tamanho da sua correntinha, depende do tamanho do seu ponto, a partir da nossa parte aqui, que a gente pulou um ponto de base aqui, se você quiser colocar mais correntinha de intervalo, não tem problema, ok? Só se você sentir a necessidade de colocar mais correntinha de intervalo, se você vê que vai repuxar aqui essa parte. Então, você coloca assim o seu tapete, dá uma olhada para ver se vai precisar de mais ou de menos correntinha. Então, vamos lá? Completei aqui todas as argolas e no meu caso, eu coloquei 6 correntinhas mesmo por toda a carreira e eu deixei aqui 6 correntinhas por toda a minha carreira aqui. Não precisei aumentar as correntinhas lá nas curvas. Agora, eu vou fazer aqui as minhas 6 correntinhas, venho no ponto baixo aqui inicial, faço o ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo até esse pontinho aqui do meio. E aqui eu faço um ponto baixo, vou fazer 2 correntes, entro aqui na argola, lá de 6 correntinhas, e faço 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos baixos aqui e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, a gente vai pular e todos esses outros 2 pontos baixos aqui e continuar. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, venho aqui, ó, pulo 2 pontos baixos, um ponto baixo no ponto do meio, 2 correntes, laço e continuo a repetição dos meus leques aqui, são leques de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos nas argolas aqui, entre os bicos de acabamento. Então, vou lá e faço aqui o meu leque. E assim a gente vai fazer toda a nossa carreira. Vamos lá? Prontinho, completei aqui toda a minha carreira. Agora, vamos lá fazer a nossa última carreira aqui de acabamento. Última carreira, vamos lá. Fiz aqui minhas últimas 2 correntinhas, vou entrar com ponto baixíssimo aqui no nosso ponto baixo. E agora, vamos precisar caminhar com ponto baixíssimo por essas 2 correntinhas aqui. E agora, eu entro nesse primeiro ponto alto aqui do nosso leque, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes para a altura do ponto alto e no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Assim, ficamos com 2 pontos altos aqui no início. Fazemos aqui 3 correntinhas, vou fechar com ponto picô, pegando aqui as 2 laçadas lá do ponto alto, eu fecho aqui, ó, com um ponto baixo, formando um ponto picô. Dou a laçada, entro no intervalo da correntinha, pulando lá o ponto alto de base, no intervalo da correntinha, faço 2 pontos altos. E aqui, eu vou fazer outro ponto picô. 3 correntinhas, fecho aqui na base do ponto alto com ponto baixo, formando um ponto picô, laço e vou colocar aqui no intervalo mais 2 pontos altos. Fazendo aqui um leque bem no meiozinho. Agora, eu faço novamente mais um ponto picô, com 3 correntinhas,
fecho aqui com ponto baixo, formando o ponto picô. Laço, vou pular um ponto alto e agora trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base aqui. E agora, sem fazer correntinha de intervalo, eu apenas laço meu fio e vou para a base do próximo leque, do próximo motivo aqui, sem fazer correntinha. Já faço um ponto alto, no próximo ponto, faço novamente mais um ponto alto e vou repetir tudo que a gente fez aqui desse lado. E assim, 3 correntinhas, fecho aqui com ponto baixo, laço, entro aqui no intervalo e faço 2 pontos altos, 3 correntinhas, fecho o ponto picô, novamente no intervalo da correntinha, 2 pontos altos. Faço 3 correntes, fecho um ponto picô, laço, pulo um ponto de base e novamente trabalho 2 pontos altos aqui, são os 2 últimos do meu leque, do motivo. Laço aqui o meu fio, vou para o próximo, faço novamente um ponto alto, sem fazer correntinha de intervalo, os nossos motivos ficam unidos aqui nessa parte, olha, eles ficam unidos em toda essa parte reta. E assim, faço 3 correntinhas, fecho aqui, um ponto picô, laço, vou para o intervalo de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas, fecho, um ponto picô, laço, trabalho 2 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas, fecho com ponto picô, laço, agora pulo um ponto e faço 2 pontos altos, ponto sobre ponto, os 2 últimos pontos aqui do nosso motivo. E assim, a gente vai trabalhar toda a nossa última carreira desta forma. Se você sentir necessidade, como eu falei nos intervalos das correntinhas, se você sentir necessidade aqui nos nossos motivos que fica na curva, pode ser que precise colocar correntinha de intervalo aqui entre um motivo e outro. Mas aqui na nossa parte reta, não precisa colocar correntinha entre um motivo e outro aqui pra gente passar para o outro motivo, não precisa. Somente se você tiver necessidade aí no seu ponto, você coloque o tapete, faz uns 3 aqui, vê se vai ficar repuxado, e aí você pega e coloca a correntinha de intervalo se você sentir necessidade, se o seu ponto for mais apertado, ok? Então, eu vou terminar aqui essa última carreira e já volto com você para te mostrar como que ficou aqui o resultado. E observando aqui o alinhamento da minha curva, em vez de colocar correntinha de intervalo aqui entre um motivo e outro, eu coloquei foi mais um ponto picô. Terminei de fazer aqui, né, o nosso motivo, para passar para o outro motivo, coloquei mais um ponto picô. E aqui eu fiz o total de 11 pontos picô em toda a minha curva e deu certinho aqui o alinhamento da minha carreira. Ficou certinho aqui, colocando mais um ponto picô aqui entre os motivos. Ficou perfeito assim, desta forma. 11 motivos aqui em toda a minha curva, colocando mais um ponto picô em vez de colocar a correntinha de intervalo. Mas isso daqui também, gente, é a critério, a gosto pessoal seu também. Se quiser colocar só a correntinha de intervalo, porque tem pessoas que acham que o ponto picô demora muito para fazer, né? Eu não me importo, adoro fazer ponto picô, então eu decidi colocar mais 11 pontos picô aqui entre os motivos e achei que ficou perfeito o alinhamento aqui. No final, é só a gente fechar com o ponto baixíssimo aqui no início, lá na terceira correntinha, e dessa forma finalizamos o nosso tapete. E esse aqui é o resultado da nossa passadeira
ela ficou com um total de 1,40 m por 50 centímetros. Deu aqui um caimento perfeito no nosso bico de acabamento. Eu estou mostrando todos os detalhes para você aqui dos dois lados. Ficou bem retinho mesmo o meu bico de acabamento aqui. Dei todas as dicas necessárias aí para você e desejo que Deus abençoe todas as suas vendas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, também colocar aqui qual foi a sua experiência com essa aula, se você conseguiu fazer, se você conseguiu chegar até o final, se você tem alguma reclamação, deixe aqui para mim também nos comentários, que será um prazer ler aqui o seu depoimento com a videoaula e melhorar em alguns aspectos aí que eu tenha errado, porque errar é humano e eu estou em fase de adaptação aqui de ensinamento para vocês. E sempre estou incluindo algumas coisas, alguns detalhes aqui das reclamações de vocês. E Deus abençoe todas as suas vendas, um bom crochê e tchau! Obrigado!